Ellison. Eu sou o Rafael. Eu sou o Gabriel. Nós somos a Família com carinho pelo mundo. Bom, pessoal, nesse episódio a gente vai falar do nosso terceiro passeio em Bariloche, que seria no Cerro Otto. E quando a gente acordou, a gente viu o nosso carro nessa situação, sem neve. E então, realmente acabou o romantismo da neve e veio somente o barro. Estamos passando na rua torta. Então, nesse dia a gente acordou mais tarde, pessoal, porque o Cerro Otto, ele abre a partir das 10 horas. Então, essa gravação aí foi por volta das 10h50, mais ou menos. A gente percorreu, então, a Rua Torta, que é a rua igual ali de Gramado, e fomos em direção, então, ao Cerro Otto. Chegando lá no Cerro Otto, a gente estacionou no estacionamento público, ou seja, ele é gratuito, e a gente foi, então, para a fila. E aguardamos cerca de 2 horas. Ainda bem que a gente levou um chazinho quente na térmica e tinha música ao vivo, para aguentar o frio e as 2 horas de espera em pé naquela situação. Por ser alta temporada, pessoal, é comum você ficar realmente aguardando bastante tempo na fila, então vão preparados para isso. Então, finalmente, depois de 2 horas, a nossa espera chegou. Estávamos bem próximo do teleférico. Então, notem o horário de funcionamento do Cerro Otto. Funciona das 10 às 16h30, com a última descida às 18h30. Você também pode ir somente na parte superior sem andar no teleférico e você paga um outro ingresso. Nós optamos por ingresso completo, que dá direito à pista de trineu também, e a uma subida e uma descida pelo teleférico Otto. Então, pessoal, quando a gente chega a avistar o teleférico, dá uma emoção muito grande, porque a gente aguardou muito tempo na fila para chegar a nossa vez finalmente de andar nesse teleférico. Nesse momento, a gente esquece do frio, do cansaço, de horas ali aguardando. Tudo vale a pena para a gente começar o nosso passeio. Como estávamos em 5, coube nós 5 dentro de uma única cabine. Estamos dentro do teleférico Cerro Otto. Notem ali no estacionamento, pessoal, como na noite anterior não tinha nevado, então não tinha neve e, consequentemente, só ficou o barro. E conforme a gente vai em direção ao cume da montanha, a gente observa ainda os pontos nevados. O Cerro Otto, ele fica a 1.405 metros de altitude e ele fica dentro do Parque Nacional Naué-Huapi. Em seu topo se encontra a cafeteria giratória, que gira 360 graus entre 20 a 40 minutos, dependendo da velocidade a qual foi programada. Mais para frente, quando a gente estiver lá dentro da confeitaria, eu vou comentar mais. Como a gente tinha comprado o ingresso com trineu, então eu, o Ellison e o Rafael tínhamos direito a fazer 3 descidas de trineu e subir 3 vezes de funicular. Já a vovó e o Gabriel não, eles optaram por andar só na área infantil e depois a gente ia se encontrar todos juntos na cafeteria giratória. O Cerro Otto, pessoal, é um local principalmente apropriado para os amantes da natureza. De lá de cima a gente consegue contemplar montanhas, lagos,
bosques, enfim, uma vegetação tão linda, típica do inverno, que a gente não consegue somente por foto demonstrar o quão bonita é essa natureza. E aí a gente vai observando, né, pessoal, que a neve vai aumentando conforme a gente vai subindo. Então vai ficando com os telhados todos nevados. Consequentemente, a sensação térmica fica mais fria. Notem que em nenhum momento a gente retirou as nossas roupas apropriadas para a neve. Toda essa vista deslumbrante valeu a pena esperar 2 horas naquela fila lá embaixo no frio. E quanto mais a gente subia, mais ansioso a gente ficava para sentir a neve novamente. Mas o frio era muito grande mesmo, pessoal. A gente não conseguiu nem tirar as luvas. Fora a vista do Lago Naueuape, que é fantástica. Então, finalmente, eu, Wellington e o Rafael descemos de trineu. Estávamos congelando nas descidas, mas a vista era surreal. Será que o Rafa curtiu cada descida? E aí, depois de cada descida, a gente tinha que aguardar numa fila para pegar o funicular para subir novamente. E a gente repetiu isso 3 vezes. Olha só aí o nosso trineu, todo cheio de neve. O funicular, ele é muito lento. Então, a gente tem que aguardar ele descer e ele subir para a gente conseguir fazer uma nova descida. E a gente não passa só frio não, pessoal, a gente consegue ver essas imagens maravilhosas que o inverno nos proporciona. E aí dentro do nosso funicular, então a gente consegue observar dentro desse trenzinho que vai de forma bem lenta a quantidade de neve formada lá em cima e a gente obviamente consegue ver também o Lago Naueuape. Confesso para vocês que esse é o período que a gente consegue descansar um pouquinho, se esquentar um pouquinho, que lá fora está muito frio, para a gente fazer uma nova descida de trineu. Parece pouco 3 descidas, mas cansa, gente. Cansa você descer, você remar, como dizia minha mãe no episódio anterior, e também subir de trineu. Então você faz muito esforço físico realmente. Mas vão dizer que essas imagens não valem a pena o esforço, pessoal? É impressionante. Parece uma pintura, vocês não acham? E se você está gostando desse vídeo, se inscreve no nosso canal, curta e comente para a gente saber se vocês estão gostando desse conteúdo. E após as nossas 3 descidas de trineu, nós então nos encontramos na área infantil, próximo à confeitaria giratória, para ver as crianças. E antes eu fiz esse vídeo, que é um panorama de todo o Cerro Otto. Vejam aí a área do zipline, que é a tirolesa, que a gente não se encorajou muito a fazer por conta do frio. E ali é a fila onde as crianças aguardam para fazer o escorrega. Então essa é a área infantil, um mini escorregador com cerca de 100 metros de rampa para eles descerem. As crianças até 1,20 m é recomendado que possa fazer essas descidas sozinhos. E tanto o Rafael como o Gabriel se divertiram muito nessa hora, gente. Por incrível que pareça, as crianças, elas brincam de forma muito organizada, não acontece nenhum tipo de acidente, eles se respeitam muito, vão devagarzinho e, é claro, tem os responsáveis também ali para controlar a descida das crianças. Ali o Gabriel tá brincando na neve, na região ali lateral da área infantil, então ele manipulou muito a neve, brincou bastante. A gente até cuidava muito para ele não ficar há muito tempo brincando e congelar suas mãos. As crianças poderiam descer quantas vezes elas quisessem. Elas tinham que só pegar os seus próprios trineus,
subirem essa escada e fazer novamente a descida. Então isso elas repetiram várias e várias vezes. Olha só o Gabriel aí, ele mesmo tá carregando o trineu e indo em direção à fila para escorregar novamente. As crianças não param nunca, elas nunca se cansam. Eu não sei quem estava mais empolgado, se era o Gabriel ou se era o Elliston filmando ele. Dale, Gabi, dale, dale! Dale, Gabi! E a minha mãe também aproveitou esses momentos para fazer essas fotos lindíssimas. Por fim, então fomos na confeitaria giratória para fazer um lanche. Essa confeitaria é a primeira do país e a única na América do Sul com um diâmetro de 21 metros e que comporta cerca de 200 pessoas sentadas. O seu movimento é quase imperceptível e dá para avistar a cidade de Bariloche, o aeroporto, Vila Langostura, uma parte do Chile, fora o lago Nahuelhuapi. Nós fomos tomar café, pessoal, por volta das 4 horas. E esse é o cardápio com as refeições que eles servem lá. São refeições rápidas ou lanches e sobremesas, mas tem vinho também. O Gabriel foi de sorvete, o sorvete estava uma delícia. O Rafa foi com essa torta aí, estava uma delícia também. E a gente tomou uns chocolates quentes para esquentar um pouquinho o nosso corpo, já que a gente não aguentava mais ficar pro lado de fora. Notem que a movimentação ela é muito pequena, então é quase imperceptível você observar isso, essa movimentação. Você continua se alimentando, tirando foto, curtindo a paisagem e não tem nenhum tipo de náusea. O vidro de blindex temperado garante o isolamento térmico necessário para a gente não passar o frio que a gente passa pro lado de fora. E aí, depois do nosso café, a gente continuou observando, então, essas belezas naturais que a neve nos proporciona. São imagens lindíssimas. Até o telhado, gente, ele tem esse efeito maravilhoso, né, nas fotos. Então, você consegue observar cada pedacinho que a natureza consegue fazer de escultura de gelo pra gente. E a nossa família, pessoal, se divertiu muito lá em cima. Além de contemplar toda essa visão, todas essas imagens, a gente ainda aproveitou para tomar um sorvete, dar risada, descansar um pouquinho, porque todo passeio é muito cansativo, não é mesmo? E por volta das 5h30, nós descemos então de teleférico do Cerro Otto. Eu não sei o que é mais bonito, se é subir ou se é descer, porque são imagens diferentes, por incrível que pareça. Quando você está vendo de cima é uma imagem e quando você desce também. É muito bacana fazer esse tipo de passeio de teleférico. A gente recomenda muito. Quando a gente sobe, dá muita ênfase para o morro, para o cerro nevado. E quando a gente desce, a ênfase fica toda lá embaixo, para os lagos, para os bosques que ficam, para a cidade lá embaixo. É muito bacana essa paisagem. Olha só essa floresta de pinheiros. A gente não tinha observado na subida.
somente na descida que a gente reparou nessa floresta linda, não é mesmo? Então voltamos para nossa casa, cansados do passeio, mas muito felizes por ter feito tudo que a gente queria fazer, sem se machucar, e muito agradável o nosso dia, apesar de não ter nevado, mas tinha muita neve lá no Cerro Otto. Nós tomamos um banho, as crianças já estavam de pijama, a gente resolveu fazer uma jantinha em casa mesmo, por causa do cansaço. O Wellington então acendeu a lareira para aquecer a casa, para nos aquecer e principalmente para secar as roupas de neve que no outro dia a gente iria devolver para a loja, já que o nosso próximo passeio não necessitaria usar as roupas de neve. Como foi a nossa despedida da nossa casa perfeita em Bariloche, nosso passeio pelo Circuito Chico, utilizando o nosso carro próprio e passeando pelos principais pontos turísticos, como o Cerro Campanário, e o início do nosso retorno para casa, voltando até a cidade de Neuquén. Confiram tudo isso lá e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais.